irmã Lane, agradecer a irmã Lane que veio cooperar conosco. Luan Lima, é o porteiro das lives. E o Osés e o Pablo, que são os meninos aí do marketing, os meninos da internet. Estão trabalhando aqui incansavelmente. Graças a Deus, o Osés não deu nem vontade de namorar esses dias, né? Ela vê lá de vez em quando a gente aqui. Bota ela para ver. Como é o nome da moça lá? Kedna? É Adna, né? Olha, um abraço para a irmã Adna. Se não vê aqui ao vivo, vai ver no YouTube. E nós estamos segurando o Osé aqui, Adna, para ele não ir namorar, que a gente está precisando dele aqui, viu? Tenha compreensão, ore por nós. O Pablo, que voltou correndo lá do castelo, deixou a família dele lá, e veio correndo também nos apoiar. Louva a Deus pela vida do Pablo. E ore, irmão, por esses irmãos que Deus está levantando aqui para nos ajudar. Irmão Joselito está chegando aí. Bênção, só bênção. O Luan me falou que uma pessoa estava falando que nós éramos dignos de denúncia, porque estávamos cultuando no templo. Mas eu quero que o Osés dê uma passadinha aí, onde estão as pessoas, para mostrar que pouquíssimas pessoas estão aqui no templo, estão todas com distância de 1 metro de um para o outro, ou mais, certo? Porque o diabo é saliente e o crente é prudente. Não é verdade, irmã Lani? Então, dá um tapa na cara do diabo aí, né, irmão Pablo? Estamos aqui sim, nossos irmãos estão em casa, não de gosto, porque o prazer é que estejamos reunidos, mas somos obedientes, né, irmão Ayrton? E por isso que nós estamos cumprindo isso, e certamente Deus nos dará vitória. Curvem as suas cabeças e vamos orar, pedir a Deus que nos dirija. Vamos ser gratos pelo cuidado, pela proteção, pela provisão. Amém? Oremos. Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, nós estamos aqui na Tua casa, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor, e temos convidado aos nossos irmãos que estão do outro lado, e em espírito também estão conosco, para Te apresentar um culto de louvor, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, para Te agradecer pelo dia de paz, pela proteção, pelo Teu cuidado conosco, pelas Tuas orientações, ó Pai eterno, pelas nossas famílias, pelo pão de cada dia, porque o Senhor é a nossa provisão. Ó Deus amado, pela saúde que o Senhor tem dado a nós, Pai Celestial. Eu sei que nesse momento muitos estão enfermos, ó Deus, muitos estão acometidos por esta enfermidade avassaladora, que tem entrado, Senhor, nos lares e destruído vidas, e trazido um clamor terrível, mas o Senhor tem guardado os Teus, e eu Te glorifico por isso, Pai. Quero Te agradecer pela esperança que nós temos em Cristo Jesus, pelo entendimento nosso iluminado quanto às coisas que são espirituais e que são eternas, e queremos Te pedir que o Senhor continue com a Tua mão abençoadora, a Tua mão protetora, a Tua mão provedora sobre as nossas vidas, sobre os nossos projetos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a Tua igreja, Pai. Nos dirige, que o Senhor seja o centro deste negócio, que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, seja para a edificação de vidas e seja para a glória do Teu nome. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, Pai Celestial. Vai ao encontro deles, dando a cada um deles aquilo que necessitam. Se uma palavra de conforto, dirige aos seus corações uma palavra de conforto. Ó Deus, se a provisão do pão de cada dia, em nome de Jesus, prover nas nossas vidas, nos dá a capacidade de um coração grato para dedicar a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Aqueles que precisam de saúde, de cura divina, de libertação, que assim seja, para a glória do Teu nome, Pai. Continua conosco, se manifesta no nosso meio, da maneira que só o Senhor é capaz de fazer.
Quando digo do nosso meio, o Senhor que é onisciente conhece o meu coração. Falo da tua manifestação neste lugar. Falo da tua manifestação aonde quer que tenha uma família, um grupo de adoradores, Pai. Que tenhamos a sensibilidade de perceber a tua presença e nos alegrarmos diante de ti, Pai. Aumenta-nos a fé, a esperança, no nome de Jesus. Amém. Fazer o seguinte, para nós não ser muito longo, já são 19h46. Chama o povo, crente, chama o povo, crente. Bora essa. Chama o povo aí, a Érica, chama aí a irmã Neguinha, a irmã evangelista Érica. Bota todo mundo na sala aí. Quero ver todo mundo aqui, mas nós cantando. Nós vamos cantar, rapaz, me pediram para cantar o hino de número 243. Irmão Raimundo da Doracília, Pai do Senhor. Hino de número 246. Quem souber, canta. 3. Quem souber, canta. Quem não souber, canta também. Aprende e canta. Aí nós vamos cantar esse louvor. Em seguida, a irmã Lânio também vai louvar. E aí é Deus que vai orientá-la. Se eu souber, eu ajudo. E aí prosseguiremos. Vamos lá? Dá um tom aí. Geralmente é lá. Pablo Anderson. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, e dá por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito fogo lá enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Bora, irmã Lane, canta pra Jesus.
Senhor aí para Mariana, minha cunhada, certamente com a Ana Júlia, né? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas. Vamos cantar, bora lá. Elaine, minha princesa, está conosco aqui. Saudade de você, um abraço. Fica aí. Joselito, bora cantar, Joselito? Alguém coloca o playback do irmão Joselito? Passa aí o playback aí. Enquanto os meninos organizam aqui o playback para o irmão Joselito, Luan, passa o microfone por trás aqui para o irmão Joselito. E, como eu estava falando, né? Enquanto eu organizo aí o microfone para o irmão Joselito, eu quero fazer uma observação aqui, irmãos. A gente vai pegando uma familiaridade com essas redes sociais, viu, Osés? E aí a gente descobre algumas particularidades, principalmente do Instagram. Ninguém consegue perseverar
em uma live. Inclusive eu percebi com esse hábito que é terrível. A gente fica passeando de uma live para outra. Tem um montão aí ao vivo, né? E a gente fica passeando de uma para outra. Então eu quero fazer um desafio com vocês. Vamos ficar junto até o fim. Tá bom? Essas outras lives que tem por aí, que eu também gosto. Gosto muito do pastor Josué Brandão, que geralmente começa 10, 11 da noite. São muito boas, e eu acho que não tem que perder mesmo. Mas a gente vamos escolher uma, e a minha orientação é essa, vamos escolher a nossa prioridade, isso é prioridade. Porque eu vou dizer para você, sabe o que foi que eu imaginei? Eu imaginei nós dentro do templo, e começa alguém cantar, e se levanta todo mundo para ir no banheiro, para ir beber água. Está a mesma coisa nas lives. De repente tem 40 pessoas, e no minuto seguinte tem 15 pessoas, 17 pessoas. Porque a gente fica piruando de uma live para outra, tá bom? Então vamos... Pois é, esquece as notificações, vamos priorizar a nossa igreja, a nossa comunhão, e para a gente falar uma mesma língua, tá bom? E vamos deixar de piruado umas lives para outra durante o culto. Nós estamos cultuando a Deus. Aí alguém vai dizer assim, meu Deus, o chato do pastor Davi está brigando até nas lives. Não é brigando, é uma orientação. Eu também passei por aí, viu? E eu sei que está errado. Tem um montão por aí, mas vamos priorizar a nossa, vamos dar volume de pessoas, porque em corpo, fisicamente, nós estamos distantes, mas em espírito, no mundo espiritual, nós estamos prestando um culto a Deus, e é necessário que o nosso culto seja uniforme, a gente esteja no mesmo sentido. Posso contar com você? Se puder, dá um sinalzinho aí de coração aí, na nossa live aí, tá bom? O Joselito vai, tá com o microfone, vai cantar. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Em seguida uma palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará. Quem confia no Senhor, espera. Quem confia no Senhor, acredita. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará. Quem confia no Senhor, espera. Quem confia no Senhor, acredita. Tua vida vai mudar. Lodebar ficou para trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará. Tua vida vai mudar.
Lodebar ficou para trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará por você. Quem confia no Senhor espera. Quem confia no Senhor acredita. Tua vida vai mudar. Lodebar ficou para trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará. Tua vida vai mudar. Lodebar ficou para trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará por você. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Quem confia no Senhor está confiando em quem tem poder para cumprir o que promete, né? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 2. A partir do versículo 25, Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 25. Pegue a sua Bíblia aí, você que está em casa, levanta aí do sofá, dá uma folga para o sofá aí, pega uma Bíblia e abra a Bíblia em Lucas, no capítulo 2, 2. A partir do verso 25, que diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste dias de todos os povos, diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Diga comigo os presentes. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Amém.
Eu, lendo esse texto, não é de agora, sempre veio no meu coração um louvor a Deus pela vida desse cidadão, que ele nos traz um renovo diário de esperança. A Bíblia diz que um Simeão era um homem piedoso, justo, e que ele estava na esperança do cumprimento de uma promessa. E tendo ele a sensibilidade de perceber a realização o cumprimento daquela promessa, ele louvou a Deus, glorificou a Deus, grato pela oportunidade que Deus lhe concedeu. E eu até falei, acho que foi com o Pablo, o meu desejo de fazer uma exposição sobre esperança. Porque quem é conhecedor de Bíblia, sabe que a Bíblia está dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. Novo Testamento que tem os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, né? Que se deu num período, e nós temos conhecimento de que o último dos profetas foram Ageu e Malaquias. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. E aí nós já vamos encontrar o novo relacionamento descrito no livro sagrado, a Bíblia, já no livro de Mateus, contando o episódio da passagem do nascimento de Jesus. Há um contexto histórico de que passou-se um período em torno de 400 anos de silêncio entre Deus e o homem. Digam comigo, 400 anos de silêncio entre Deus e homens. Isso é séculos, irmãos. É quase o tempo do descobrimento do Brasil. Passaram-se muitas gerações. E o povo de Deus, eu estava lendo um artigo da história desse período intertestamentário, período desses 400 anos. O povo de Deus passou por muitas crises, por muitas perseguições, tentativa de dizimá-los. O culto foi profanado, o templo destruído, o templo foi tirado o culto ao nosso Deus para que fossem cultuadas outras divindades dentro do templo sagrado. Imperadores que se degladiaram para as conquistas dos seus impérios, tentavam colocar a sua religião diante do povo que estavam debaixo da sua autoridade imperial. E aí nós vamos encontrar, são 400 anos de muita luta, mas que dentro desta luta Deus, em silêncio, trabalhava para preservar aquilo que Deus havia prometido lá no princípio, que haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente, que Deus levantaria um povo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E esse povo perseverou durante toda essa trajetória. Você vai ver
nos dias de Jacó, nos dias de José, depois que José governou o Egito, abençoou o povo, José morreu, o povo cresceu no Egito, viveram por lá 400 anos, saíram pelo deserto, chegaram na terra que manava leite e mel, precisaram lutar naquela terra para conquistá-la, enfrentaram povos valentes, cidades fortificadas com muros intransponíveis, e Deus sempre trazendo uma estratégia para conservar um povo de onde todas as famílias da terra seriam benditas. O povo profanava, pecava, se afastava, e Deus levantava profetas para os orientar, para os repreender, para trazê-los à reconciliação. Nesse período interbíblico nós vamos encontrar um governo, já depois de Alexandre o Grande, que ele trouxe as influências orientais para dar um sentido mais forte de religião, que é, religião vem do grego religare, que quer dizer ligar a Deus, ligar o homem a Deus. Isso ficou mais conceituado, mais consciente, mais estabelecido entre o povo eucênicos. No período de Ptolomeu, o povo de Deus tiveram mais liberdade de organizar o culto, e passando esses governos, já depois de Alexandre o Grande, já depois dos persas, depois do Império Assírio, se aproximando do Império Romano, levantou-se um tal Epifânio, que lutando para a conquista, para aumentar o seu poder, ele entrou no meio de Israel e de Judá, com uma mão severa, e o povo reagiu mal. Ele destruiu o templo, ele profanou o culto. No lugar de um cordeiro, ele sacrificou uma porca. E nas suas saídas em direção à Grécia, ao Egito, o povo, os judeus, sabendo de uma notícia de que ele havia morrido, fizeram uma grande festa em comemoração pela morte dele. E ele, não tendo morrido, sabendo disso, matou mais de 50 mil judeus em um mesmo dia. Mas mesmo assim, irmão, nós vamos encontrar que durante tudo isso, Deus providenciou estradas, preparou para quando Jesus chegar, as coisas tivessem uma facilidade da disseminação do Evangelho, da divulgação do Evangelho. Preparou estradas, os grandes impérios construíram muitas estradas na Ásia Menor, na África, na Europa. Possibilitaram que o povo se reunisse em torno de uma mesma cultura, de uma mesma língua. Todo mundo precisava aprender a falar o grego. E aí nós temos um grande privilégio, porque os escritos foram organizados e traduzidos para o grego. Muitos eruditos se organizaram e traduziram os livros sagrados, a Torá chamada, para o grego, que era na sua maioria escrita em hebraico e aramaico, que nós chamamos hoje esse conjunto de livros traduzido para o grego de Septuaginta, que daí veio a tradução para nós hoje termos num bom e claro português. E tudo isso nós vamos ver que havia, mesmo em silêncio, a mão de Deus. E quando Jesus nasceu, já no ano 4, no ano 5 do nosso presente século, encontraram um homem chamado Simeão, que segundo Mateus, era um homem justo, temente a Deus e piedoso.
E o que me desperta é que diante de todo esse cenário, ele tinha a esperança do nascimento de um Redentor, de um Salvador. Por isso a alegria dele, o culto a Deus, ele foi ao encontro do menino Jesus, tomou nos seus braços e disse: Pai, agora despede o teu servo em paz. Isso dá um entendimento de que ele era um homem já, irmão, aí está avançado em dias, porque os meus olhos já viram a tua glória. Isso, amado, é para a gente dar glória a Deus de pé. E eu disse: que esperança maravilhosa. E aí eu fui atrás do que é esperança. Porque o que somos nós sem esperança, né? E eu fui atrás do que é esperança. Esperança é acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer. Você deseja muito algo bom, ninguém tem esperança no que é ruim, você tem esperança no que é bom. Você deseja que alguma coisa muito boa vai acontecer. E essa esperança se dá em dois fundamentos. Primeiro fundamento, no acreditar em algo que está escrito, está estabelecido, com provas, seja testemunhais, sejam históricas, mas você está com a sua esperança fundamentada em algo que está descrito. E aí nós vamos encontrar, Pablo, a preocupação de Deus durante toda a trajetória do seu povo de construir memoriais, para que a esperança continuasse sendo alimentada. Você vai encontrar os altares que eram construídos, você vai encontrar Abel construindo um altar para prestar culto ao Senhor. Você vai encontrar Noé quando desceu da arca depois do dilúvio, e ele fez um altar e apresentou um culto de sacrifício a Deus. Você vai encontrar o povo de Israel construindo uma arca e colocando dentro da arca 3 elementos que faziam eles lembrarem da manifestação de Deus a favor deles durante o deserto. E a Bíblia diz que por onde eles iam, os levitas colocavam aquela arca sobre os seus ombros, e antes que a arca se movesse, ninguém se movia, porque a esperança deles estava fundamentado em um contexto histórico registrado no passar dos anos, de geração a geração. A outra esperança, o fundamento dela está em uma utopia, em uma fé exagerada. Alguns sábios dizem em alguma ilusão da nossa mente. Isso se chama a esperança baseada em uma utopia. O que é utopia? É algo que eu desejo, mas que está além da minha capacidade de tê-la. Ela não é possível. Aí eu pergunto para você, meu amado irmão, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é de um dia nós sermos arrebatados num corpo glorioso para viver eternamente face a face com Deus a quem nós servimos. E essa esperança, ela está fundamentada em tudo isso que Deus tem preparado desde a fundação dos séculos. Eu acho lindo nos capítulos 38, 39, 40, até 41 do livro de Jó. Jó, os irmãos devem conhecer a história de Jó. Era um homem temente a Deus. O próprio Deus o testemunhou como um homem fiel, justo e temente a Deus, e que foi acometido de uma
tentativa do diabo em destruir toda a sua história, destruiu a sua família, destruiu as suas riquezas, destruiu a sua capacidade de vida, porque ele estava enfermo, acometido de lepra. E aí você vai encontrar Deus chamando a atenção de Jó, porque Jó, naquela situação, ele começava a questionar-se. Deus, eu tenho entendimento que sou justo, que fui zeloso, que sempre fui fiel. E Deus nunca questionou isso, porque você vai encontrar lá no início do capítulo que Deus, quando ele percebeu que o diabo estava em uma das reuniões, disse: tu viste o meu servo Jó, homem justo, fiel e temente a Deus. Então Deus percebeu que as limitações de Jó estavam levando a ele a questionamentos. Então Deus começou a se apresentar para Jó e mostrar tudo quanto Deus havia estabelecido, todos os seus desígnios. E aí eu vejo lá Deus mostrando para ele o hipopótamo, por exemplo, que é um grande animal, que se alimenta e tem muita força, se alimenta apenas de erva, mas que tem toda a força, que está dentro dos rios, que dentro dos rios ele não é atormentado nem pelos crocodilos, que também são grandes seres, e que quando ele sai na terra para buscar alimento, ele não é temido por nenhum dos animais, nem grandes nem pequenos, porque ele não vai tentar contra a vida deles. E Deus faz algumas declarações dos seus desígnios e pergunta para Jó se ele sabe explicar toda essa organização, toda esta grandeza, todos os propósitos destas coisas estabelecidas. Ele fala das cabras monteses que têm dificuldades para estarem grávidas naqueles locais áridos, e que mesmo assim ela se propõe a ter dores terríveis, e depois de ter dado parto e ter dado a amamentar, os seus filhos saem para nunca mais voltar, e ela permanece naquela luta e não questiona. E Deus pergunta para Jó se ele consegue explicar esses desígnios, porque foi Deus que estabeleceu assim. Em outras palavras, Deus dizia assim para Jó: Jó, eu conheço a tua fidelidade, eu conheço o teu coração, eu conheço os teus propósitos, mas eu tenho desígnios na situação que tu estás passando. Em outra palavra, ele diz assim: Jó, permanece esperançoso, reafirma a tua esperança, alimenta a tua esperança, porque eu continuo sendo Deus. E aí você vai encontrar no capítulo 41 Jó dizendo, se humilhando e dizendo: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. E a partir daí o cativeiro de Jó mudou, e aí você vai encontrar que Deus restituiu quadruplicadamente tudo aquilo que ele havia perdido. E aí eu quero convidar vocês, irmãos, para nós irmos ao livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. O João Evangelista, aquele que diz que caiu aos seus pés e ele o tomou pela mão e disse: João, não tema. E fortaleceu os seus joelhos, disse: João, não temas, eu sou aquele que fui morto, mas vivo. E tenho as chaves do inferno e da morte na minha mão. E aí você vai encontrar no livro de Apocalipse Deus mostrando o que era, o que é e o que há de acontecer. E no capítulo 21, está escrito assim a partir do verso 1: E vi o novo céu e a nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouçam isso, igreja, capítulo 21, verso 3 de Apocalipse. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles quem, meu irmão? Os homens. E eles serão seu povo, povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É baseado nesta palavra é que nós temos a nossa esperança. E aí você vai encontrar na frente o próprio Deus dizendo: João, escreve tudo isso num livro, pois passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. No livro de Daniel, eu deveria ter marcado, não marquei, mas eu acho que é no capítulo, visão de Daniel, cadê Davi Ribeiro? Capítulo de número 9, capítulo de número 9. Você vai encontrar Daniel lendo nos livros dos profetas. Ele encontrou o profeta Jeremias, falando ao povo do cativeiro que eles haveriam de passar por causa dos seus pecados, das suas prevaricações, mas que Deus tinha um tempo determinado e que Deus voltaria e os resgataria e eles retornariam para construir o templo. E Daniel, vendo isso, fez uma oração pedindo perdão a Deus, pedindo as misericórdias de Deus. E aí você vai encontrar no capítulo 10 Deus consolando Daniel e falando de que por causa dele, falando através do anjo, que por causa dele Deus havia movido um anjo para vir consolá-lo e dizer: desde o princípio, Daniel, eu tenho ouvido as tuas orações. Nessa época, irmão, Daniel era um homem de 80 e poucos anos. Observe que Daniel foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Ele era jovem, a Bíblia diz que foram levados 4 jovens, né? Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Lá eles receberam esses nomes, mas os nomes deles em hebreu eram esses: Belsazar, Ananias, Zacarias e Misael. Foram levados jovens. E aqui no contexto histórico diz que Daniel já era um senhor de 80 e poucos anos, em torno de 83 anos de idade. E ele dobrou os joelhos porque ele conheceu em um dos memoriais uma referência para ele ativar, para ele renovar a sua fé. E Deus é tão maravilhoso que, vendo já a limitação física daquele homem, Deus se moveu e mandou um anjo consolar, dizer: olha, eu tenho ouvido a tua oração, e eu levantarei alguém para vos fazer voltar. E aí você vai encontrar o retorno de uma grande parte, em torno de 50 hebreus, através do domínio de Zorobabel. Você vai ver Esdras, Neemias voltando. Deus
durante toda a trajetória, Ele tem usado de estratégias para ativar, para manter alimentada a nossa esperança. Pastor, aonde que o senhor quer chegar? Qual é a edificação dessa palavra? É que a esperança que nos traz gozo, que nos traz alegria, é a mesma esperança que esse cidadão de Lucas 2, um homem justo, Simeão, esse Senhor, é a mesma esperança, uma esperança fundamentada em uma palavra verdadeira. E a nossa esperança é fundamentada numa palavra verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas aquilo que nós esperamos há de se cumprir. Então eu quero ser Josué aqui na tua vida, naquele espia que junto com Caleb, diante de um povo que estava todo afrontado por uma esperança negativa dos 10 outros que foram com eles, se levantou e pediu a palavra e disse: povo de Deus, por acaso o Deus a quem nós servimos não é aquele que nos tirou do Egito, nos fez passar pé enxuto pelo Mar Vermelho e proveu em nossa vida durante toda a nossa caminhada pelo deserto? Não foi Ele, porventura, que nos prometeu que nos traria uma terra que mana leite e mel? Pois a terra está lá, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, e nós estamos aqui, e o nosso Deus continua conosco, então Ele nos dará a terra. Eu quero ser esse mesmo Josué nesses dias. Temos passado por lutas, a relatividade tem confrontado a nossa fé de uma maneira terrível. As minorias com as suas filosofias de uma família alternativa, com a teoria da adversidade, de que não há um Deus no controle de tudo, mas que o evolucionismo é a resposta da existência. Essas coisas têm confrontado a nossa fé. E no meio de todos esses confrontos, nós temos passado por perseguições, nós temos sofrido situações por causa das nossas falhas, das nossas prevaricações, porque essa situação que temos passado hoje, ela não é nova. As guerras, elas não são novidade para nós que conhecemos a palavra de Deus. Os fenômenos, as catástrofes da natureza também não são novidade para nós. São prenúncio de que o cumprimento daquilo que está prometido para quem está em Cristo há de acontecer. Então nós temos que continuar adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, ativando, renovando a nossa fé, cultuando a Deus em meio ao caos. Meu irmão, tu já pensou você precisar organizar a sua família, o seu povo que crê em uma doutrina e fugir para o deserto, correr com os manuscritos, porque no tempo de Epifânio foi decretado que quem fosse encontrado com o manuscrito sagrado, quem circuncidasse um filho, era para ser queimado na fogueira, era para ser morto. Então naquela época os essênios pegaram seus familiares, colocaram o manuscrito debaixo do braço e foram para o deserto, para tentar conservar a sua esperança. Então, amados, tudo isso para que chegasse aquilo que Deus prometeu lá no princípio, a bem-aventurança a todas as famílias da terra em que nós estamos inseridos. Então nós que fomos alcançados por esta misericórdia, por este amor, por este projeto de Deus, em Cristo Jesus, o Filho unigênito que Deus concedeu que Ele morresse na cruz, mas que deu a Ele a vitória sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia.
e que está ao seu lado intercedendo por nós, estas coisas que estão descritas, que temos provas históricas e que nos tem sido revelado através do Espírito Santo de Deus e que tem sido conservada e direcionada conforme os desígnios de Deus, são para que a nossa fé esteja cada dia mais alimentada, esteja ativada. E sendo assim, mesmo que tenhamos 80 anos, como teve Daniel nos seus dias, como teve Simeão no seu dia, como teve Josué nos seus dias, como teve Noé, como teve Abraão, que Deus disse para ele já sendo homem de idade avançada: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar, e lá eu te abençoarei e bendirei o teu nome. Isso é ativação de fé, isso é alimentar a esperança, e Deus está alimentando a nossa esperança, através destas coisas que estão acontecendo, porque Jesus deixou como prenúncio da proximidade da sua vinda. Então é motivo de nós dizermos: louvado seja o nome do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vão te chamar de doido? Vão, mas você é conhecedor do Deus que tu serve, e a promessa dele é de que nós subiremos, estaremos face a face com Ele, Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, estaremos com Ele face a face. Nós lemos aqui no livro do Apocalipse, que João Evangelista viu, e o Senhor orientou para que ele escrevesse, mas você vai encontrar também, que lá no livro de Daniel, no capítulo 12, você vai encontrar no livro de Malaquias, você vai encontrar em toda a Bíblia, essas promessas maravilhosas, e esses prenúncios maravilhosos. O povo de Deus esperava, conforme aquela situação, um libertador, um governo perfeito. Eles nunca iam entender de que este governo viria no menino sofrido, nascido na manjedoura, filho de um carpinteiro. Não, eles esperavam que ele ia nascer de uma família real, ia nascer de um imperador, talvez. E de repente, havia um homem com a sensibilidade em perceber os desígnios de Deus, e que viu naquele menino o cumprimento da promessa do nascimento do Messias, e de que nele haveria um grande governo. Você vai encontrar na continuação do capítulo 2, o próprio Simeão se dirigindo aos pais do menino e dizendo: este menino vai provocar dissensões, divisões, mas ele é o enviado de Deus. Nele se estabelece a promessa de uma restauração, de um realinhamento, de um governo perfeito. Então, qual a tua esperança, igreja do Senhor? É de um governo perfeito, do reino de Deus implantado na terra, governado pelo nosso Jesus Cristo, que virá às nuvens buscar a sua igreja. Depois que a igreja for arrebatada, haverá grande tribulação. Os que perseverarem nesta esperança vencerão a grande tribulação, e juntamente com a igreja do Senhor e Jesus Cristo implantaremos um milênio perfeito na terra. É essa a esperança da igreja, é essa a esperança dos que estão em Cristo Jesus. Se você prestar atenção aos desígnios de Deus e continuar glorificando a Deus como glorificou os nossos patriarcas da fé, o nome do Senhor será glorificado, e você será guardado para aquele grande dia, juntos cantarmos no lindo coral. Então conserva a tua fé, alimenta a tua fé, cultua o Senhor, glorifica a Deus, mantém-te separado de tudo aquilo que não convém com a santidade de Deus, porque estas coisas que estão acontecendo nada mais são do que desígnios de Deus, do que prenúncios de que Deus haverá de cumprir a promessa em Cristo Jesus daquilo que esperamos. Todas as famílias da terra serão benditas
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem crê nesta palavra, diga amém. Fiquemos de pé, vamos adorar o Senhor, louvar a Deus por tudo que Ele é. Imagine vocês, nesse período, se nós não tivéssemos a internet, né? Que não é tão velha. Se não tivéssemos o Instagram, um Facebook, que muitos estão trabalhando no Facebook, um YouTube, que vai ficar gravado aí para quem não pôde assistir hoje, que não sei porquê, vai poder ver qualquer hora que quiser no YouTube. Imagine vocês. Então são desígnios que nós não podemos explicar, mas podemos glorificar a Deus, porque Ele é bom, está no controle de tudo, e os seus olhos estão atentos a justos e injustos, e Ele nos guardará, né? Daniel, você vai encontrar no capítulo 11 ou 12, Daniel angustiado porque não entendeu a profecia da contagem dos tempos, e Deus o confortou e disse: tu serás guardado, fica tranquilo, Daniel, tu serás guardado para o último dia. Então, eu quero dizer para todos vocês, irmãos, vocês que estão em Cristo, estarão guardados para aquele grande dia. Quem crê nisso, continua firme, glorificando o nome do Senhor. Domingo, nós estaremos a partir das 19h30, nessa mesma live. Trouxe para cá? Tá? Pedi aos professores da Escola Bíblica Dominical que até amanhã, 6 horas, 18 horas, entregue os vídeos para o irmão Pablo e o irmão Oséias, para que eles possam editar o vídeo, ficar direitinho da lição, da primeira lição do segundo trimestre, para que possa ser colocado no canal do YouTube. O canal do YouTube parece que já tem 90 inscritos. Estamos chegando lá, meu irmão. Se nós nos lembrarmos de nos inscrever e apertar o sininho, nós estaremos lá. Conversei com uma irmã e ela disse: pastor, não estou conseguindo acessar a live. E aí o irmão Pablo, que estava pertinho de mim: pastor Davi, diga para ela, se ela não estiver inscrita, não estiver seguindo a live, ela não vai poder ver ao vivo. Então tem que ir lá, irmão, seguir. A gente segue tanta coisa por aí. Segue a live lá da ADME2, que aí você pode estar conosco no culto. $300 seguidores no Instagram, né? Glórias a Deus. Então vamos para 300 também no YouTube. Partir do pão só nos grupos. Não, vamos botar lá nos grupos lá, tá bom? Então oremos, curve a sua cabeça e glorifique a Deus, peça a Deus para nos tirar dessa situação. Mas enquanto não, ninguém abatido, ninguém de cabeça baixa, observando as orientações das autoridades da saúde, não saia de casa. Se sair, a polícia está na rua para mandar você voltar, tá bom? Ame a sua família, mas continue glorificando a Deus. Chama todo mundo para orar, para ler Bíblia e glorificar o nome do Senhor. E estejamos juntos, amados, nessas lives glorificando a Deus. Deus amado, Deus eterno, estamos na Tua presença, estamos na Tua casa, Pai Celestial. Ó Deus, cultuando ao Senhor, buscando em Ti, Senhor, força para continuarmos, olhando os memoriais que o Senhor tem deixado, Pai Celestial, sabendo das lutas, do preço que foi pago para que esta palavra esteja aqui, Senhor, para nós nos alimentarmos, Pai. Louvado seja o Teu nome pelos Teus desígnios, porque em todo o tempo o Senhor tem preparado, Senhor, um escape para aqueles que são tementes a Ti, para aqueles que são justos, para aqueles que são fiéis à Tua palavra. Então eu quero Te pedir nesta noite, Pai, que a nossa esperança permaneça ativada, permaneça renovada, permaneça alimentada, que nós não venhamos nos abalar com estas coisas que estão acontecendo, mas que estejamos firmes, de cabeça erguida, com a autoridade de dizer: o meu Redentor vive e por fim se levantará. De poder levantar as nossas mãos por aqueles que estão aflitos, Pai Celestial, e repreender, Senhor, a sua inquietação, a sua insegurança, e levar uma palavra de esclarecimento, de que o Senhor continua de braços abertos, para aqueles que temem ao Senhor,
para que aqueles que se rendem à Tua palavra, para que sejam inseridos, Pai, como aquele homem que estava do lado de Jesus e olhando disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino, Pai. Quero nesta oportunidade Te glorificar pela vida daqueles que estão conosco através do Instagram. Quero Te glorificar pela vida daqueles, Pai Celestial, que estão ouvindo, Pai Celestial, em uma data oportuna, esta palavra através do YouTube. Quero Te glorificar, Senhor, pela vida do Oséias, do Pablo, do irmão Joselito, da irmã Lane, de todos os irmãos, Pai, do irmão Ayrton, de todos os irmãos que têm, Senhor, vindo cooperar para que nós tenhamos cada dia mais o desejo de fazer. Cuida da Tua igreja, cuida dos pastores, cuida dos irmãos, Pai, que têm permanecido fiéis nas contribuições, porque é necessário que as contribuições permaneçam vindo à casa do tesouro, para que haja mantimento e para que a Tua lei, ó Deus da semeadura, esteja abençoando os Teus filhos amados, nas suas famílias, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus empregos. Ah, Deus, que a Tua mão abençoadora, a Tua mão protetora, a Tua mão provedora, seja sobre cada vida, sobre cada coração, e que tenhamos um coração grato, e que com todas as nossas forças, desejamos cultuar ao Senhor, Pai, contando testemunho, sacrificando o nosso tempo, sacrificando o nosso entendimento, a nossa força, as nossas riquezas, para o louvor do Teu nome, Pai. A minha oração nessa oportunidade, Deus, é por toda a humanidade, Deus. Sabemos que o que está acontecendo, Pai, é permissão do Senhor, mas nós clamamos como Daniel, pelas Tuas misericórdias, Pai, para que se cumpra em nós o desejo do Teu coração, porque o próprio Jesus disse que o Senhor não tem prazer que nenhum sequer se perca, mas que cheguem ao conhecimento de Ti. Quem sabe, Deus, nós estamos fazendo os cultos através das redes sociais, não seja uma estratégia do Senhor, para que esta palavra chegue ao conhecimento daqueles que ainda não tiveram o privilégio que temos, Pai Celestial. Então eu oro para que este vírus maligno seja dizimado, saia do meio da humanidade, Pai, e que nós venhamos prevalecer, Te glorificando todos os dias, Pai. Seja com as autoridades políticas, econômicas, de saúde, seja, Senhor, com os exércitos que estão à frente, Deus, cuidando dos que estão enfermos, seja com os familiares que estão isolados, que perderam os seus entes queridos. Ó Deus, cuida de cada um de nós, Pai. Sara o nosso coração, aumenta a nossa fé, Pai, e conserva a nossa esperança. Que nenhum, Senhor, venha ter entendimento de que é uma utopia a eternidade em Cristo Jesus, mas que esteja fundamentado na Tua palavra e se alegrem na Tua presença. Tudo no nome de Jesus. Que a graça e a paz do meu Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, permaneça com a igreja, hoje e sempre. Você recebe dizendo amém, e dando um abraço no teu irmão, em espírito e em verdade. Deus nos abençoe.